Boa noite, alunos do terceiro ano. Vamos para mais uma aula do componente curricular de História, né? E hoje nós vamos falar sobre a crise americana, né? A queda da Bolsa de Valores, né? A crise americana de 1929. Então, o que nós vamos abordar nessa aula de hoje, né? Nós vamos abordar a crise mundial, né? Que é a crise de 1929, ou chamada também de Grande Depressão, que foi considerada a pior crise do capitalismo do século XX. Então, ou seja, foi contextualizando os anos 20 dos Estados Unidos, a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, a construção de um novo projeto que é o New Deal. Então, ou seja, a gente vai observar tudo isso. E nós vamos perceber nessa aula da crise de 29 que foi uma crise mundial. Por quê? Porque foi uma crise que, além de afetar os Estados Unidos, o país americano, também prejudicou a Europa e também prejudicou o Brasil nesse período. Aí a gente vai ver esse contexto da história para a gente entender o que foi de fato a crise de 1929, ok? Primeiro fator. Então, para a gente entender a crise, nós vamos ter que voltar um pouquinho lá na Primeira Guerra Mundial, né? Ou seja, o mundo pós-guerra. Então, nós sabemos que os Estados Unidos, quando a Primeira Guerra Mundial terminou, em 1918, os Estados Unidos saiu como uma grande potência econômica, né? E os países europeus foram totalmente, foi totalmente as suas cidades destruídas, sem indústria, e com isso vai reduzir a produção europeia. Então, após a Primeira Guerra Mundial, a Europa atravessava grandes dificuldades, como cidade destruída, sem indústria e reduzida a produção agrícola. Então, logicamente que vem aí a crise, o pós-guerra na Europa. Os Estados Unidos, por outro lado, se tornou a maior potência mundial econômica. Ela correspondia a 42% da produção mundial. Mas por que os Estados Unidos se tornam a grande potência mundial? Porque os Estados Unidos ele participou da guerra a partir de 1917, mas ele participou de uma forma indireta. Tá? Olha para você ver, os Estados Unidos, a guerra era na Europa, os Estados Unidos na América do Norte. Então ele ajudou com armas, ele ajudou com dinheiro, ele ajudou com exportação de produção, de alimento, de tudo. Então esses países, quando termina a Primeira Guerra Mundial, vários países europeus passam a ser o principal credor dos Estados Unidos, vão passar a dever para os Estados Unidos. Então isso a gente vai observando com mais detalhe durante o andamento da aula. Os anos 20, por exemplo, nos Estados Unidos, emprestaram dinheiro para a reconstrução dos países europeus, tornando-se o maior credor mundial. Nos anos 20, houve um crescimento um crescimento econômico ocorrido no país, que proporcionou um período de prosperidade e melhoria na qualidade de vida dos países americanos. Então, os Estados Unidos produzia, vendia os seus produtos para os outros países. A população americana estava vivendo um chamado período América Offline, ou seja, estava vivendo um novo modo de vida. Tá? Ou seja, tanto predominante dentro da classe média, que ele estava vivendo bem, como também na classe alta americana. Então, a vida da população americana ela se transformou, ela mudou, melhorou assim brutalmente. Isso por quê? Por causa da grande produção industrial americana, o novo estilo de vida que o povo americano passaram a viver, que esse novo modo de vida. Então vivia naquele período de euforia, É como se fosse uma bela época americana. Isso tudo após a guerra, que é o chamado dos anos 20, americano. Olha, vem também a febre dos investimentos em ações. Tá? Então eu vou sublinhar bem isso daqui direitinho para vocês entenderem. Vocês sabem que,
os Estados Unidos, como estava vivendo aquele período de produção, de industrialização, desenvolvimento tecnológico, então as pessoas passaram a comprar ações nas grandes empresas. Então o investimento para você montar o seu negócio era muito fácil. Tá? Então a economia era assim, dita liberal. Então o governo não tinha esse interferimento, não interferia na questão econômica. Estava vivendo o auge do liberalismo americano. Então, olha, o consumismo exagerado dos norte-americanos nos anos 20 contagiou a Bolsa de Valores de Nova York, fazendo as ações valorizar um ritmo assim alucinante, no ritmo bem acelerado. Então muitas pessoas passaram a acreditar que tinha conseguido encontrar uma forma fácil de ganhar dinheiro sem trabalhar. De que forma? Investindo nas ações. E essas ações elas subiram assim rapidamente, porque várias pessoas montaram indústrias falsas, onde aí o outro querendo enriquecer comprava as ações dessas indústrias, que muitas vezes só tinha no papel. Então as ações subiu, olha, aumentaram de uma forma exagerada, bem artificial, porque era tudo uma coisa mentirosa, mas o crescimento da renda econômica e o lucro das empresas não acompanhou o aumento das ações das empresas. Então isso de certa forma vai contribuir e ajudar, porque vem a crise americana. Porque olha, se eu estou comprando ações de empresa, mas que essa empresa não está obtendo lucro nenhum, então eu vou ter lucro? Não. E muitas vezes esse dinheiro que eu utilizei para comprar as ações foi dinheiro que eu peguei emprestado no banco, tá? Para me ganhar dinheiro mais fácil, enriquecer mais rápido. E isso que aconteceu nos Estados Unidos. Não, muitas pessoas fizeram dessa forma. E a produção, ela produzia, mas de uma forma que não era controlada. Ninguém controlava a produção. Ele só lembrava de produzir. Mas esqueceu que se produz, tem que vender. Tanto no campo como dentro dentro do processo industrial. Se você produz, você tem que ter mercado para vender esses produtos. E lembra que lá no início eu falei para vocês que os países europeus que tinham saído arrasado com a Primeira Guerra Mundial, esses países eles começaram a pegar empréstimos dos americanos para poder reerguer a sua economia. E quem eram os consumidores americanos? Eram os países europeus, tá? Que estava arrasado na guerra. Mas esses países começaram a se reerguer, começaram novamente a industrializar tudo. E os Estados Unidos não trabalhou com essa questão. Eles apenas, muita população americana preocupada em enriquecer facilmente. Aí vem a chamada, a crise de superprodução. E aqui que entra a questão seguinte, olha. A partir da metade do século XX, houve uma recuperação da economia dos países europeus. Então, ou seja, os países europeus, se eles estão recuperando a sua economia, então eles vão deixar de importar dos Estados Unidos. Tá? Então, com isso vai ocorrer o quê? Houve a diminuição de salários pagos aos trabalhadores, diminuindo-se o consumo interno. De onde, professor? Dos Estados Unidos. Tá? Olha, Estados Unidos da América. Então, olha, se os países europeus começam a produzir, diminui a importação americana, então vai haver também dentro dos Estados Unidos salários mais baixos. Então a população americana vão deixar de consumir. Então com isso as indústrias continuaram produzindo no mesmo ritmo, gerando estoque que ficava encalhado, tá? Pois a oferta era maior do que a demanda, ou seja, tinha muito produto, mas pouco comprador. Então isso vai desencadear o que, professor? Uma superprodução. Como que eu vou produzir se eu não vou ter o controle de vender para quem esse produto? Então eu tenho que controlar tudo isso. Então eu tinha que saber para quem que eu ia revender esses produtos. Então produziu-se muito e não tinha consumidor. A lei da oferta, então a oferta era muita, era grande a oferta, mas a procura
era pouca, né? Aí com isso, o que vai ocorrer? Se as indústrias não estão vendendo, e assim as ações dessas benditas indústrias, né, que vai deixando de vender, aí vem a questão, olha, a quebra da Bolsa de Valores em Nova York. A economia norte-americana estava em crise em 29, porém a especulação financeira no mercado das ações, né, impulsionada pelos empréstimos bancários, valorizava as ações de forma artificial. Então, ou seja, eu lembro de eu falar para vocês que muitas vezes as pessoas pegavam empréstimo no banco, que era meio assim, não tinha muito controle, para comprar as ações das empresas. Então, isso vai fazer com que as ações, ela tenham um grande crescimento, mas só artificialmente. Quando fala artificial, porque é uma questão mentirosa, mas no real, ela não está tendo valor nenhum. Por quê? Porque as empresas não acompanhou o lucro, tá? Na verdade, da produção, porque não vendia. Então, olha, em outubro, então, daquele mesmo ano, 1929, olha, cresceram-se os rumores sobre empresas que poderiam entrar em falência, levando os investidores a correr para vender suas ações. Mas já não havia mais comprador. O preço delas, ó, despencaram. Então a Bolsa de Valores de Nova York quebrou em 24 de outubro de 1929. Aí que vem a expressão craque da Bolsa de Valores, né? Porque eles comparavam esse craque da Bolsa como se fosse um hot club, né? Aquela corrida de cavalo. Era muita barbúrdia, muito barulho, tá? Então, ou seja, mas as ações das empresas não tinham valor nenhum. Então, com isso, com tudo isso que vai acontecendo nos Estados Unidos, várias casas bancárias, indústrias, vão tudo entrar em falência, vão fechar, porque os bancos não vão receber o dinheiro que emprestaram, porque não tinha como pagar, o credor não tinha como pagar, né, porque pegaram o dinheiro para comprar as ações, mentir que estavam empregando em indústria. Então isso vai criar todo um caos econômico dentro dos Estados Unidos, essa queda da Bolsa de Valores. Aí vem a chamada Grande Depressão, né? A grande depressão econômica. Então, olha, foi o período da recessão econômica que durou de 1929 até o final de 1930. Tá? Então, nos Estados Unidos, mais de 9 mil bancos faliram, cerca de 85 mil empresas fecharam, deixando mais de 12 milhões de desempregados. Foi um período de pobreza e fome nos Estados Unidos. É que o próprio governo tinha que dar alimento, comida, batata, cozida, pão para a população, porque eles estavam passando fome. Então foi um caos, né, econômico dentro dos Estados Unidos. Aqui é o chamado ciclo vicioso da crise. Ó. Olha aqui para vocês verem. Ó. Diminuição da procura do produto, né? Ó. Então, ó, diminuição do poder de compra vai acarretar em quê? O desemprego, vamos começar por aqui primeiro. O desemprego vai acarretar o quê? A diminuição do poder de compra. Se você não tem emprego, não tem como você comprar. Então, esse desemprego, então, de certa forma, vai ocorrer a diminuição da procura de produto. Né? Então, isso vai gerando esse círculo vicioso. Então, as indústrias não tendo para quem vender os seus produtos, vai levar o quê? A falência. Isso é o que foi ocorrendo dentro dos Estados Unidos, que vai levar à questão da crise de 29, ok? Olha, aqui o meu slide deu um bororó, mas não tem nada não. Então aqui a gente vai falar dos efeitos da crise pelo mundo afora, né? Então, ou seja, a crise afetou quase todos os países capitalistas, tanto os países da Europa como os países da América Latina, né? Um exemplo é o Brasil. Principalmente aqueles países que dependiam da dependência do empréstimo, do investimento dos Estados Unidos, como os países europeus. Lembra que eu falei para vocês que os países europeus pegaram empréstimos dos americanos para reerguer o seu país após a guerra. Então, com a crise americana, os Estados Unidos vai e tenta cobrar que os outros países estão
né, devendo. Então esses credores norte-americanos cortaram os investimentos externos e as importações e cobraram empréstimo de curto prazo. Então, ou seja, uma grande retração do comércio mundial. Então os países que estavam devendo para os Estados Unidos vão ter que pagar agora para os americanos. Então países como a Alemanha, a França, Inglaterra, tiveram um significativo aumento do desemprego e grande queda de produção. Tá? Então, ou seja, eles tiveram que devolver, que pagar aquilo que eles pegaram. Então isso vai fazer com que a crise ela se torne uma crise mundial, né? Por todo, tanto na Europa como na América Latina. Olha, inclusive, olha, antes de voltar aqui, quando fala crise mundial, aí lembra do Brasil, como que a crise afetou o Brasil. Lembra qual produto que os Estados Unidos comprava do Brasil? Café. Era o principal comprador do café. Se entrou em crise econômica dentro dos Estados Unidos, então eles vão deixando de comprar o café. Então, com isso, em 29, o Brasil também vai entrar no processo de crise econômica, porque a exportação do café ela vai diminuir, porque eles vão deixar de vender o café para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos querem o principal comprador. Então, começa uma crise econômica dentro do Brasil e uma crise política. Aí, como a gente vai falar nisso mais na frente um pouquinho, tá? Então vocês vão ver que essa crise ela vai afetar tanto a economia como a política no Brasil. Por quê? Aí vem a separação daquela chamada política do café com leite. Tá? Então, por quê? Porque o café vai entrar em declínio no Brasil. Porque aí muitos empresários, muitos cafeicultores, para não ter prejuízo, vai fazer com que o governo compre as sacas de café. A gente vai ver isso mais detalhado na próxima aula, ok? Agora, como os Estados Unidos, pessoal, ele vai sair da crise econômica, né? Aí vem esse acordo aqui chamado New Deal, um novo acordo econômico, né? O New Deal. Olha, vamos só voltar aqui um pouquinho. Em 32 é ano político, ano de eleição americana. Então, Franklin Delano Roosevelt foi eleito presidente dos Estados Unidos com a enorme missão de recuperar o país da pior recessão econômica da história. Então ele vai lançar um programa que vai romper com o liberalismo econômico e vai se caracterizar pela forte intervenção do Estado na economia. Tá? Então é como se os Estados Unidos, né, acaba com essa economia liberal, que o Estado não intervia, e ele vai passar a intervir na questão econômica para tentar tirar os Estados Unidos de crise. Então ele vai criar esse plano, novo plano econômico, que é o New Deal. O plano, olha, consistia em investimento maciço pelo governo na construção de obras públicas, como hidrelétricas, estradas, pontes, hospitais e etc. Por que isso, professor? Para reduzir o desemprego, tá? Que era grande nos Estados Unidos. Então, se ele vai construir usina hidrelétrica, estrada, então, logicamente, que as pessoas vão ter emprego. Então, tendo emprego, vai voltar a fazer o quê? A consumir. Mas e no campo, o que ele vai fazer? Olha, o governo promoveu um financiamento de produção agrícola e industrial, controlou, limitou a produção de mercadorias, né? Aí o governo vai passar a intervir, por isso que falam, vai criar um Estado intervencionista, vai deixar esse liberalismo econômico e vai passar a intervir na economia. Então ele vai emprestar dinheiro para os empresários, para os agricultores, e a produção vai ser controlada. A produção de mercadoria ela vai ser controlada. Para quê? Para evitar a crise, né, de superprodução novamente. Ele vai estabelecer medidas trabalhistas como fixação de salário mínimo, seguro-desemprego, redução da jornada de trabalho e ajuda aos idosos. Tudo isso tudo com o mesmo objetivo para reerguer a economia americana. O programa foi bem sucedido, que é o New Deal, tanto que a economia americana ela vai, né, melhorar, vai restabelecer. Isso aqui são imagens, né, para vocês verem. Isso aqui é um outdoor, que aqui, olha, era no auge do crescimento. Ó, vocês podem observar aqui um outdoor e aqui pessoas na frente desse outdoor, desse cartaz. Aqui era o período de, olha,
Aqui era no período de euforia, né, de crescimento. Aqui já eram as pessoas na fila para pegar alimentos. Aqui era um período da crise, da pobreza, da fome, tá? Aqui, ó, para você ver, são imagens, vocês podem analisar, de miséria, olha. Aqui as pessoas, olha, tudo procurando emprego. Então aqui é só algumas imagens para vocês observarem isso aí, tá? Então, olha, essa crise americana, né, vocês viram que também afetou o mundo todo, e ela vai fazer com que os países europeus comecem a adotar um novo regime político, né? Porque lá era um regime democrático, tudo, como era nos Estados Unidos. Então eles começam já a implantar a questão do fascismo, do nazismo, né? Implantar um regime mais totalitário, acabando com esse pensamento democrático, né? De liberdade. Então isso a gente vai ver na próxima aula, que são o regime totalitário, né? O fascismo, o nazismo. Aí nós vamos falar sobre o período de Vargas no Brasil, que também em 45 implementou esse totalitarismo, para depois a gente entrar na Segunda Guerra Mundial. Bom, espero que vocês assistam o vídeo, bom? Assiste o vídeo direitinho, depois uma ótima atividade para vocês, tá? Qualquer dúvida, entre em contato no grupo lá ou no Zap em particular, bom? Uma boa noite para vocês, tanto para o terceiro ano, né, da tarde, como para o terceiro ano da noite.